eu sinto dor, eu tenho dor no corpo, não importa onde, dor de cabeça, dor no ombro, na cervical, na coluna, eu sinto algum mal-estar. Como que eu procedo para achar a causa desse problema? O que eu devo fazer, onde eu devo ir, com que profissional eu devo procurar? Essa é a primeira pergunta que a maioria das pessoas se fazem. Ah, eu tenho dor no ombro, eu devo ir no ortopedista? Eu devo ir no neurologista? Eu tenho um problema que é no peito, será que eu devo ir no pneumologista porque é um problema de pulmão? Ou num cardiologista porque é um problema cardíaco? Ou nenhum deles? Todas essas perguntas eu vou responder nesse vídeo e também vou explicar para vocês diferenças importantes sobre doença, disfunção, estrutura, função e falar um pouquinho sobre as linhas de tratamento que podem trazer um resultado muito mais eficaz para você no longo prazo, muito mais consistente o resultado, né? E não só aliviar a sintomatologia. Então esse é um vídeo bastante introdutório para quem está chegando aqui no canal, que é novo, mas também um nível bem profundo para pessoas que já estão aqui bastante tempo, tá bom? Vamos para o conteúdo do vídeo. O meu nome é Murilo José Tambosi, se você não me conhece aqui no canal do YouTube, toda semana eu posto um vídeo novo, geralmente às terças-feiras, sobre algum tema ligado à saúde, exercício, dor, lesão, alguma coisa que envolva principalmente dor física, sempre baseado no diagnóstico de causa primária, aquilo que começou o seu problema. Então você pode ter vários problemas, várias dores, mas sem dúvida existe uma coisa que é superior a todas elas e que está ligada a toda a sua dor e sofrimento. E que se localizada, se tratada, você melhora horrores, toda a sua sintomatologia, tá? Também a gente fala bastante, pessoal, sobre os 4 pilares para a saúde plena. Você tem 4 pilares, que é o emocional, o químico, o energético e o físico, para poder melhorar a sua saúde. Se você fizer uma triagem baseada nisso e dando foco na causa primária, você melhora todo e qualquer tipo de problema que você possa ter, desde doenças muito graves até quadros mais simples de uma simples alergia, por exemplo, tá bom? Se você também não é inscrito aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, clica no botãozinho para se inscrever, solta o joinha também para o vídeo para ajudar a gente a crescer aqui no canal e trazer esse conteúdo de valor para vocês, tá bom? Feitos os informes, eu sempre preciso passar isso para vocês sabem, vamos com o tema. Eu separei aqui hoje na minha colinha alguns assuntos bem legais para falar com vocês, tá pessoal? Muitas pessoas vêm no consultório e falam, doutor, eu tenho dor nas costas e eu procurei o médico ortopedista e ele me disse que é de uma hernia de disco. Muitas pessoas fazem esse tipo de situação e eu falo, olha, tá tudo bem, você começou o seu dia tentando procurar o problema, mas você foi direto nesse especialista sem saber se o problema começa ali. E se ele não for bom em fazer uma triagem do seu quadro de saúde, ele não vai acertar de fato qual é a causa do seu problema, tá bom? Então, o primeiro tabu que eu preciso quebrar de vocês, assim, já de cara, é que quando você tem dor, você deve procurar um clínico geral, um profissional que seja generalista. Só que cuidado, a palavra clínico geral não se refere ao médico clínico geral somente, a todo profissional que não tem uma especialidade aprofundada e avalia de forma macro o seu cliente. Então, por exemplo, você vai num dentista que acabou de se formar, ele é clínico geral na odontologia, ele trabalha com odontologia na sua função básica. Depois ele vai virar um especialista em implantodontia ou qualquer outra área da odontologia. Estou dando um exemplo, né? A mesma coisa um nutricionista, a mesma coisa um psicólogo, a mesma coisa um fisioterapeuta, tá? Então, quando você tem profissionais bons em diagnóstico, eles são bons na função generalista. Então, chega aqui no meu consultório pessoas que têm problema de bexiga, por exemplo. Eu não sou especialista em bexiga, mas chegam problemas de bexiga. Chegam pessoas com problemas de hemorroida, por exemplo. Também não sou proctologista, mas chegam problemas de hemorroida. Então, o profissional ele tem que ser primeiro bom em saber fazer um diagnóstico macro, grandão, amplo, tá? Você precisa procurar esse tipo de profissional. Porque, por exemplo, você tem dor nas costas, mas essa dor nas costas, ela pode ser de um problema renal, ela pode ser de um problema dentário, ela pode ser de um problema gástrico, ela pode ser da coluna em si, entendeu? Ela pode ser N possibilidades. Como que o ortopedista que só trabalha com a parte estrutural óssea vai saber disso? Você entendeu? E por isso que eu separei o primeiro tópico do vídeo de hoje. Lesões estruturais diferentes de lesões funcionais. Então vamos com o exemplo de coluna, que é o que mais pega aqui no canal do YouTube. Imagine que esse case aqui do meu fone seria a sua vértebra. O formato desse disco, vamos dizer assim, dessa vértebra, né? Vamos falar da vértebra. Dessa vértebra da coluna, o formato dela, o desenho dela, é perfeitinho, normal. Então a estrutura, que é isso aqui, está normal, a estrutura. Porém, se essa vértebra ela gira para o lado direito e ela não gira para o lado esquerdo,
A vértebra estruturalmente está boa, mas a função está prejudicada. Uma coisa é o movimento, outra coisa é a estrutura. Quando você faz um exame de imagem, não importa se é de imagem do seu estômago, se é do seu intestino grosso, como uma colonoscopia, ou de uma ressonância da sua cervical, você está vendo estrutura. Como que eu vejo, Murilo, por exemplo, a função do estômago? Uma das funções do estômago está ligada à produção de enzimas. Então, você fazer um exame que mede as enzimas, amilase, lipase, protease, você está medindo, entre aspas, a função desse estômago. Porém, não é a única função. E esse é um problema muito delicado que eu preciso explicar para vocês. Vamos pegar de novo a vértebra. Essa vértebra, antes de ela estar bonita desse jeito, para ela poder estar assim estruturalmente, e é muito importante entender isso, a estrutura, ela governa a função. Então, se essa vértebra está bonita, ela tem boas chances de fazer o movimento dela todos os movimentos. Agora, se ela está toda degenerada, toda desgastada, toda acometida, talvez a função dela esteja prejudicada e talvez ela nunca seja restabelecida. Vocês entendem? Então, a estrutura governa a função. Estrutura é você ver numa imagem, num exame de imagem, por exemplo, você consegue ver, né? E a função, você tem que fazer uma avaliação clínica. O profissional precisa palpar, testar, tocar você para poder saber, tá bom? Uma pausinha para vocês ali e uma pausinha para o meu café. Cafezinho preto de manhã cedo, com óleozinho de coco, uma beleza. Bom, pessoal, é importante vocês entenderem isso. Agora, para essa estrutura estar boa, ela precisa ter uma série de nutrientes chegando aqui. Isso é assunto para um outro vídeo, mas se esse segmento ele não estiver bem nutrido, ele vai perder a estrutura e a função. E da mesma forma, quando a gente avalia o paciente e testa que a função está boa, dá para deduzir que a estrutura está boa. Testa a função está ruim, dá para deduzir que a estrutura está ruim. Então a gente consegue, através de uma avaliação clínica geral, testar a função de todos esses tecidos, coração, pulmão, fígado, rins, quadril, joelho, cervical, crânio, mucosa respiratória, de exemplos bem aleatórios, para testar a função, que vai indicar possivelmente se essa estrutura está boa ou não. E se ela tem uma vitalidade, ou seja, a qualidade dela, a beleza dela, vamos falar assim, se ela está boa. Conseguiu entender? Por isso que o diagnóstico começa, pessoal, muito numa avaliação funcional, na palpação, no teste, no toque, no sentir, no perguntar, no conversar com o paciente, ok? Segundo ponto importante para explicar para vocês, doença e disfunção. Já ficou meio claro? Mas vamos imaginar então de novo a mesma vértebra, que embaixo tem um disco. Finja que meu dedo de baixo aqui é o disco vertebral. Se esse disco estiver todo degenerado e extruso, isso é uma doença, é chamado de hérnia de disco, ok? Hérnia do disco intervertebral. É uma alteração da estrutura de forma patológica, de forma doentia, irregular, que não pode ser revertida, que não pode ser trazida para o original. Você até pode fazer uma cirurgia lá para tirar o disco, tirar o núcleo, ou fazer uma prótese na coluna ali, mas você não vai deixá-la original nunca, entendeu? Você tem que ficar bem claro para vocês. Por mais que o médico mexa, ele pode deixar diferente, ele não vai deixar melhor. Eu sempre digo assim, ó, a função original, nota 1. Você tem uma lesão aqui funcional, nota 2, quando a gente mexe ela vira um 2, ela não volta a ser 1, ela volta a ser um 2, que é muito próximo do 1. Quando você tem uma doença, ela já vira um 3, que é bem longe do 1. Quando o médico opera, ela não vai virar um 2, um 1, ela não vai voltar para o original, não vai acontecer isso. Ela vai para um 3 diferente, um outro tipo de 3. Não necessariamente ela vai para um 4, ela vai para adiante, mas ela vai para um 3 diferente, ela não vai para 1 para 2, ok? Isso é muito importante. Porém, quando a gente pega isso numa fase 2, que é uma disfunção, ainda numa alteração só de movimento, a gente consegue trazer muito perto do 1. Não vira 1, mas fica muito perto do 1, ok? Isso é uma forma de tentar explicar. Então, doença é uma alteração de estrutura. Função ou disfunção é uma alteração do movimento dessa estrutura, que não é a mesma coisa, né? Então, você pode ter um fígado com uma esteatose, num nível leve, mas a gente testar a função sua, tanto na avaliação clínica quanto por exames de sangue, e a função dele ainda está preservada. Se cada gordurinha no fígado deixasse ele inválido, ou se cada microcálculo deixasse o rim inválido, estaria todo mundo morto. Eu falo isso para os pacientes, olha,
A sua coronária, a artéria do coração, ela pode ter uma obstrução, mas não é qualquer 10, 20% de uma coronária e outra que vai gerar um infarto, senão estaria todo mundo morto, né? Acima dos 50 anos provavelmente, né? Então não é bem assim, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, que eu separei para vocês. Se você tem a diferença de uma estrutura e uma função, de uma doença e uma disfunção, se você tem coisas que são causadas por questões emocionais, coisas que são causadas por questões nutricionais, químicas, outras por questões energéticas e outras por questões físicas, vocês entendem que são características diferentes? Como que você vai tratar tudo igual? Então vamos pensar, por exemplo, vamos dizer que eu tenho lá azia. Essa azia que eu tenho pode ser desencadeada por um alimento? Pode. Então eu trocar o alimento, mudar a alimentação, usar uma vitamina para desinflamar esse estômago, vai dar legal. Então eu tenho um problema químico, pilar químico, e uma solução química, que seria uma vitamina, um mineral, ou talvez um organoterápico, ou até mesmo só mudar a alimentação. Químico. Agora vamos supor que eu tenho a mesma azia, só que ela tem uma origem neurológica. Neurológica é um problema físico, tá, pessoal? Eu sei que é complicado, mas vamos pegar ali um problema de um dente que está afetando o nervo vago, que é neurológico, vai afetar seu estômago. É um problema físico, neurológico, porque ele está afetando a inervação, via dentária. Se eu trocar a alimentação dessa pessoa, não vai mudar nada. Então, se eu for levar ele para o dentista para tratar aquele dente, o nervo que controla o estômago vai melhorar e automaticamente a função melhora. A função melhorou, a estrutura também vai parar de sofrer. Então, para de ter uma gastrite, para de ter uma hérnia, por exemplo, algo assim. Só para vocês entenderem. Um problema físico, uma abordagem física. Nesse caso, eu dei um exemplo de um problema dentário. Agora, vamos supor a mesma azia e refluxo, mas eu só tenho quando eu estou nervoso, quando estou realmente estressado. Mas eu já tenho isso há vários anos. Talvez seja emocional, seja um trauma que você tem na infância e que vem reproduzindo ao longo da vida. Toda vez que você tem um problema emocional, o sistema nervoso autônomo ele baixa o ácido clorídrico porque ele não quer que você faça digestão, ele quer que você faça todo o fluxo sanguíneo ir para os braços e para as pernas para você entrar em luta. Dei exemplos muito simplórios e rápidos para vocês entenderem. Não adianta usar uma ferramenta qualquer, né, uma ferramenta generalista, se o problema ele é específico. Então você precisa fazer um diagnóstico generalista, mas saber qual é a causa específica dentro dos 4 pilares e usar a ferramenta certa para resolver isso. Entendeu? É complexo, não, pessoal? Por isso que o diagnóstico ele é uma arte, por isso que o tratamento ele é uma arte, por isso que para você poder resolver esses problemas todos, você precisa fazer uma triagem muito boa do paciente. E se você é o paciente, que é também importante, eu faço conteúdo aqui para vários profissionais e pacientes, se você é o paciente, você precisa entender isso. Não é porque você tem um problema que a solução é tudo igual. Ah, meu vizinho tinha problema de intestino e ele fez um chá de não sei o que lá e resolveu. Pode que para você não faça efeito nenhum, porque não é necessariamente a causa do seu problema. O sintoma é o mesmo, mas a causa não é a mesma. E eu vou explicar isso para vocês. Você pode ter 300 causas para uma dor nas costas. Brincadeira, mas um número bem elevado, talvez não 300, mas você pode ter várias causas para dor nas costas. O sintoma ser o mesmo, mas a origem não ser a mesma. Aí você vai ficar tratando de forma aleatória, tá bom? Para vocês poderem entenderem um pouco mais sobre esse tipo de diagnóstico, esse tipo de causa, esse tipo de contexto, no dia 14 de fevereiro de 2023, depende de quando você está vendo esse vídeo, mas no dia 14 de fevereiro de 2023, no caso aqui hoje estamos a uma semana mais ou menos do evento, nós vamos ter um evento online onde eu vou dar uma introdução de todo esse conteúdo sobre os 4 pilares. Eu vou falar sobre toda uma visão sobre saúde que a gente tem na live. Vai ser uma live ao vivo pelo Instagram, geralmente a gente faz, às vezes eu coloco junto no YouTube também, né? Mas vai ser um evento online, onde a gente vai falar muito sobre o começo do seu problema e como resolver seus problemas. Vai ser a primeira aula de 5 aulas para startar você na recuperação da sua saúde. As 4 aulas seguintes serão uma aula para cada pilar. Então vai ter uma aula para cada pilar de tratamento, onde a gente vai dar dicas práticas, soluções para você resolver uma série de problemas e você conseguir ir eliminando fatores que talvez gerem a sua dor e assim você ter um bom resultado, tá bom? Então não esqueça, dia 14 de fevereiro tem uma aula ao vivo no meu canal do YouTube ou do Instagram, ou nos dois, para você poder melhorar a sua saúde. Se você não é inscrito no meu canal do Instagram ainda, vai lá, segue o canal do Instagram, os links ficam aqui embaixo também. E se você ficou com alguma dúvida sobre o contexto do vídeo de hoje, falando sobre lesão estrutural, disfunção, doença, disfunção, né, coisas que estão ligadas a essa questão, ou mesmo não sabe ainda como resolver seu problema todo e está muito às cegas, manda aqui embaixo nos comentários que uma vez por mês ou a cada 15 dias eu respondo todo mundo do YouTube, tá bom? Não mais, muito obrigado.